Mas tem gente que não, que só quer catar um carro antigo e usar. Então, cara, acha o melhor preço, paga um pouquinho a mais e compra o carro que tá do jeito que você gosta pra... Quer aproveitar o gancho pra gente comentar de algum carro específico que tem sido trabalhado esses dias aí? Putz, gancho? Isso não é um gancho, isso é um anzol. É É puxar o fiozinho do... Puxar o fio da meada, É, né? da meada, exato. Mica, faz favor pra mim. Coloca o vídeo do... É um dos últimos vídeos aí da pasta, pra gente poder dar uma olhada no projeto que os meninos estão trabalhando. O Hugo, o Claudião, ele chegou a comentar no podcast que ele veio aqui que ele tá mexendo em um carro específico que tava dando trabalho. Esse carro, dá uma olhada, é um... Eita, nós. É um Ômega, só que lá na gringa existe um projeto chamado Lotus Carlton, que nada mais, nada menos é do que um Ômega travestido, entre muitas aspas, com um body kit especial. E aí eu vou deixar os meninos falarem, porque aí já entra na praia deles. Mas olha o trabalho que o Hugo tá fazendo ali, ó, com massa, com fibra de vidro. Aí já começa a entrar no detalhe, né? Eu vou falar só um pouquinho do carro, mas quem vai dar detalhe é ele. Tem um outro vídeo que mostra mais detalhe, se você quiser colocar. Eu acho que é Porque exato. esse mostra só o para-choque dianteiro, né? Esse aí a gente já tava fazendo uma parte de acabamento, de massa. O Lotus, ele é um Ômega que saiu na Europa e era a própria... Ele saía com o motor Lotus. Então, ele era Um omegão. era um super esportivo da época. Era um sedã com desempenho de esportivo. Inclusive, tem histórias dele em Nürburgring, Isso. engolindo carros infinitamente mais... Que na época seria o quê? Vai, eles deviam estar brigando com... Putz, cara, 95, 96? Mercedes, era BMW. Já era Deixava MG, né? Mercedes e BMW no chinelo. Botava esses carros que eram os tops da época no chinelo. E andava do ladinho ali com Ferrari, até batendo Ferrari. Então, Só que aliás, era um dos sedã, né, motivos. velho? Era um sedanzão, um Não, carro e era um sedã pesado, de né? uma marca considerada popular, não uma marca premium, uma marca que estava acostumada a fazer super esportivo, né? Então, um dos diferenciais desse carro na época era justamente isso. Era um sedã familiar que você andava e dava benga em Porsche, em Ferrari e tal. Então, e ainda Que motor que ele usava? eles faziam assim, eles pegavam um Ômega GSI, que eles chamavam, né, que era um 3.0 24 válvulas. Aquele alemão que veio pro Brasil. Né? Alemão. Só que o que veio Só que pro Brasil não era é o 12 né? válvulas. E aí, o que tinha lá fora é um bloco diferente para 24 válvulas mesmo. Então, eles partiam do 3.0 24 válvulas, faziam ele stroker para 3.6, então ele é 3.6 24 válvulas, biturbo, duas turbinas Garrett T25, com water cooler, sem controle de tração, estabilidade, ABS eu fiquei na dúvida, acho que a ABS tinha, não tenho certeza absoluta, mas acho que a ABS tinha, mas não tinha nenhum tipo de controle de tração ou de estabilidade. Então era um carro para quem realmente sabia tocar e queria realmente acelerar, né? E tinha 377 cavalos, o câmbio dele veio da Corvette ZR1. O que mais que eu posso falar do carro? O body kit foi todo feito pela Lotus mesmo, então eles começavam com um Ômega GSI, tiravam os para-choques originais, né, cortava os paralamas para colocar os fenders, e era tudo feito pela Lotus na fibra. Então era o body kit, ele era praticamente todo de fibra, acho que só as saídas de ar do capô que eram de plástico, e eu acho que a grade também era de plástico, né? Não, a grade era de fibra. Também. Era de fibra? O body kit dele era de fibra. Acho que só as grades, cara. Só as entradas de ar do capô, né? Isso. E como é que vocês conseguiram? Vocês foram atrás de um original para poder mapear como é que era ou foi tudo pela internet? Então, a dificuldade desse projeto sempre foi essa, né? Desde que eu comecei a ter ômega, que eu já devo ter tido, sei lá, uns 7, 8 ômegas ao total, contando o Supremo. Eu sempre fui apaixonado pelo Lotus Ômega e tem uns vídeos antigos daquele programa Top Gear britânico
acho que é Needle o nome do repórter, que aparece ele de lado, assim, jogando Lotus e falando com a câmera como se tivesse, tipo, passeando, sabe? E aí eu lembro de olhar, sei lá, num celular tijolão, Nokia, assim, antigo, e aquele vídeo, assim, com aquela resolução baixa de época, né? Mas de ficar maravilhado de ver esse carro. E aí o problema é, até onde se sabe, aqui no Brasil só existe um Lotus, o Lotus original mesmo, que é um carro que ficou com alguns problemas de documentação. Teve uma época que ele ficou parado numa oficina, diziam que ele tinha problema de arrefecimento e tal, mas a realidade é, o Omega Club na época tentou contato com o dono desse carro, mas a gente nunca conseguiu. Ele nunca quis entrar em contato, não queria a exposição, não queria nem que ligasse de novo para ele. Então, na época, o Mauro, que é um amigo nosso do clube, acabou respeitando e deixou para lá esse assunto. Então, Mas existe esse carro no Brasil? existe. Que o carro existe, existe. Inclusive, a gente sabe a placa, já puxamos lá no Cinesp e tal. É. Ele existe. Dito isso, a gente não tinha parâmetro nenhum para fazer o projeto, né, Hugo? Não. Então, qual que foi a ideia? E aí eu acho que é até melhor você contar, porque você que cuidou de toda essa parte, né, do body kit. Na verdade, a gente sempre conversou. O Denis é amigo meu há muitos anos, então a gente sempre conversou, sempre discutiu sobre isso. Na verdade, a história dos Astras começou com o Denis. Aham. Quem me motivou a começar a mexer com Astra foi o Denis, porque primeiro ele tinha o carro, segundo ele importou as peças, o para-choque, o aerofólio, e por final ele me vendeu o carro. E aí quando eu peguei o carro, eu falei, cara, não, agora eu vou começar a fazer o carro. E então sempre teve essa sinergia com os kits europeus, né? O que saía lá na Europa falou, meu, a gente tem os carros aqui, os carros são totalmente sem graça. Puto, o Astra é um puta carro bacana, não sei o que lá, mas sem graça. O Ômega é um puta de um sedanzão e tal, mas, porra, sem graça. E os caras fazem uns negócios lá muito loucos. Apesar de eu ser conhecido pela história das réplicas, até a piada das réplicas, mas na verdade o que a gente sempre tentou fazer foi trazer o mais próximo possível desses originais. Né? Trazer esses projetos que, na verdade, não. É porque o pessoal fala Tunning, mas não era Tunning. Era o estilo europeu, que saiu na época, eram produtos cobiçados e a gente tinha condição de fazer isso aqui. Bom, teve a história dos Astros, a gente saiu, teve um monte de conversa. Um belo dia eu achei um mod do Ômega na internet para jogo. Para você colocar o carro para andar. Sou modelista 3D, poderia ter desenhado e tal, mas, cara, caiu no colo, achei pronto e foi coisa de, sei lá, $30 o modelo, 40. Caramba. Barato. Coisa de joguinho tipo Assetto Corsa da vida. Isso, Gran Turismo, Gran tem o Turismo, Lotus, cara, a skin do carro. Falei, cara, com essa skin eu consigo fazer o carro. Comprei e mandei para ele. Eu falei, cara, tá aqui, ó. Estamos com 3D na mão. Tem coragem? 30 pilas fez o projeto. E aí começamos o projeto estava pronto, mas aí entra todo esse processo que está levando alguns anos. Por quê? Mas tem uma investigação para ver, tipo, isso aqui tá certo, isso aqui não tá. Sim, a gente olhou bastante, mas, cara, o 3D é uma coisa que não é o 3D. A tela é uma coisa que engana muito a gente. Tá? Quando você faz um modelo, sei lá, eu que estou acostumado a desenvolver produto baseado em desenho técnico, é uma coisa, porque você tem um desenho. Tá? Você tem uma especificação. Então basta você seguir a especificação. Quando você pega um cara que fez um mod para jogo, o cara só tem a preocupação estética, de você bater o olho e falar, cara, não, é isso daqui. É isso daqui. Só que na hora que você vai colocar isso para funcionar, simplesmente não funciona, porque na hora da modelagem não teve a preocupação, aquela porta ela não precisava abrir, se houver uma colisão na abertura da porta, o 3D ignora, então não tem problema nenhum. Né? Então não tem uma preocupação com a bitola do carro, com o entre-eixo, e aí começou um serviço de desconstrução desse modelo 3D. Tá? Então, o que a gente fala muito pouco, porque eu entendo que o processo ele é muito feio,
Não é algo que te inspira a fazer. O que te inspira a fazer é ver o produto pronto, tá? Mas começaram a surgir alguns outros ômegas aí, os caras têm fazendo também referências ao Lotus. Eu falei, cara, a gente precisa mostrar porque a nossa ideia é fazer e reproduzir essa peça, não é fazer um carro único, não é deixar isso para um carro só. Então existe uma preocupação da nossa parte de fazer algo que possa ser reproduzido. Então, todo o trabalho, toda a dor de cabeça, quem está aguentando é o Denis. A hora que esses moldes estiverem prontos, é plug and play, é ir lá, laminar, manda pro cara, como eram os kits do Astra. Você precisa de um funileiro com mínimo de conhecimento de fibra para fazer um suporte, fazer uma fixação e acabou. Então essa é a ideia. Bom, pegado esse 3D e feito toda a parte de usinagem, nada bateu com nada. Os Na hora de apliques de montar porta na não cobaia. bateu, os para-choque não bateu. Cara, não bateu nada. E aí começou a entrar tecnologias que eu nem queria ter usado no projeto, mas começou. Então começou a vir escaneamento 3D. O carro foi escaneado várias vezes. Foi escaneado original, foi escaneado com partes do kit. E aí você vem fazendo toda uma montagem. Até eu chegar num primeiro set de molde. Então, ou seja, todas essas peças que a gente viu aqui no vídeo agora já foram feito um molde, já foi laminado um kit de peça e agora essas peças elas estão sendo instaladas. Todas essas peças elas estão sendo reajustadas agora no físico, no real. E aí tem algumas questões, porque esse Ômega que vocês me vêm trabalhando, ele é um carro que a gente comprou para preservar o carro do Denis. Porque o processo é sujo, não tem como você cortar a fibra de vidro em cima do carro e não zoar o ar-condicionado do carro, não encher o filtro do carro de pó, de sujeira. Então, é um carro que a gente já comprou, já com a intenção de passar a faca nele, esbagaçar, trabalhar sem dó, tá? E, obviamente, que esse carro não era 100% original, o carro já tinha porrado. Então, semana passada mesmo eu tirei o kit, fui lá, levei lá na garagem do Denis. Ô, Mika, faz um favor pra mim. Coloca esse vídeo aqui, ó, que tá mostrando. Tipo, ele tá baixado aí. Tá mostrando o carro de fora. É sem ser esse vídeo o outro que a gente mostrou. Tá na pastinha, não sei se dá pra acessar ele fácil. Que aí dá pra ter uma noção do que você tá falando, porque é um... Putz, cara, se você pegar o 3D que foi feito em jogo, trazer pro real, assim, ver que ajuste, assim, nada bate, deve ser um negócio meio violento, Sim. porque é retrabalhar todo o projeto, né? Exato. E o que é legal é que você já tem essa experiência, né? Tanto na parte digital e na parte de design e de 3D, como ele tem muita experiência também na parte de execução. Então ele conseguiu não só ajustar o projeto 3D ali na tela, ele escaneou o carro original, jogou lá na tela e aí foi misturando as duas coisas até uma conversar com a outra. E aí depois, agora nessa parte mais hands-on que a gente chama, né, de mão na massa, ele está fazendo os ajustes, porque tem coisa que no projeto parecia que estava 0-0 com tampa de tanque, a realidade, né? Abertura mas a de hora porta. que você vê na vida real, cara, Não, e outra, essa cara, proporção não tá igual. eu Tal. tô trabalhando no carro, mas não é nesse carro que vai ser Imagina um instalado. designer, um funileiro e um montador e um cara que mexe com fibra tentando fazer um trampo desse. Então, A cara, briga que ia ser um jogando Putz, cara, a culpa pro outro. Porque ali você assume tudo, né? aqui eu assumo tudo. E tem que ser assim. Porque assim, a gente até conversou no último podcast, a gente estava falando sobre mão de obra. Então, tiveram muitas empresas que pegaram o carro para fazer, porque meu mercado hoje é 90% náutico. Então, na verdade, eu nem tenho feito mais nada de carro. Eu tenho trabalhado nesse projeto dele, que é um projeto que acabou ficando para trás, e agora eu estou retomando ele para ver se a gente tira isso do papel. Mas, cara, você contrata as pessoas, você paga, você fala, explica o que você quer, e a intenção do cara não é fazer bem feito. O cara quer te entregar de qualquer jeito. Então, tudo o que fizeram, tudo que foi pago para fazer, eu estou simplesmente refazendo. Que é o serviço que tinha que ter sido feito desde o começo. Então, tenho o maior prazer de receber ele em casa. Puto, Hugo, isso aqui não é bem assim, cara. Vamos lá, vamos tirar a medida, vamos fazer, vamos mudar.
tem que ficar do jeito que você gosta. Até a hora que ficar do jeito que ele gosta, aí sim você retirar o molde da peça pronta e escanear ele de novo, que aí você tem um projeto 100% executável, né, e plausível. Né? Esse vídeo ele fez hoje. Olha lá, o farol, grade. Então você tá vendo, você para olhar um carro desse, é um carro praticamente inteiro modelado. As 4 paralamas, as 4 portas, spoiler lateral, para-choque dianteiro. E como é que funciona o molde? Ele vem com a estrutura e você passa a fibra em cima com uma altura X. Quando todas as peças elas estiverem prontas, tudo isso na verdade são matrizes, são as primeiras peças. Essas peças elas foram usinadas. Não estão acabadas tá? ainda. Não, tá na fibra. Isso aqui foi laminado hoje. Eu usinei essas peças essa semana, laminei hoje. Isso aí provavelmente amanhã vai estar seco. O Denis vai trazer as rodas, que ele tem as rodas lá para eu colocar no carro para fazer o ajuste com a roda. Então aqui é uma primeira base. Então se eu tiver que fazer mais algum enchimento, se eu tiver que acender mais uma linha, ainda vou fazer mais um trabalho. Quando tudo isso estiver pronto, você tampa todos os buracos, você tampa tudo. E aí você vai inserar essa peça e vai fazer uma camada grossa de fibra em cima. E isso vai ser seu molde. Entendi. Esse é o molde. Dentro deste molde, você reproduz quantas peças dessa você quiser. Então, aerofólio, para-choque. E aí, reproduzir para fazer plug and play. Não, aí já plug pega. and play. Esse é o trabalho que ninguém entende, porque hoje em dia a gente tem a falsa sensação de que a tecnologia resolveu tudo. Não, hoje é 3D. Não é, cara. Se você não botar a mão para fazer, para ajustar, para ficar perfeito, tem como sim, cara, mas os equipamentos são muito caros. Então hoje o que a gente tem disponível no mercado, eu só consegui fazer um escaneamento de ponta desse carro há 2 meses atrás. Só que essas peças elas já estavam praticamente todas usinadas. Imagina antes do 3D, era tudo feito no olho, igual Puma, tudo. Então pra você deixar o negócio certo, cara... E cara, a gente olha as fotos do carro original, a gente fala, cara, não é possível que esse carro tinha uns gap tão grande, cara. Mas buraco assim, que você vê que o cara dava pra enfiar 2 dedos no buraco. Eu peguei muito foto detalhada do Lotus Omega, porque agora, como ele virou um carro muito valioso lá fora, tá na faixa tem vários sendo vendidos na faixa de 100 mil libras, 90 mil libras. Então, isso é um preço quase que de uma Ferrari, de uma Porsche, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Como ele virou um carro meio que famoso, assim, globalmente, o preço subiu muito. E aí, quem tá vendendo esses carros hoje, normalmente são sites de leilão. E esses sites de leilão, eles fazem fotos muito boas. Aproveita e conta pra gente como é que foi essa experiência que você teve, né? No seu canal sim, você foi, né? Exato. Eu participei 2 vezes de leilão de antigos, né? Antigos e especiais.